Boa tarde, meu nome é Pedro Val Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje são ácidos e bases fracas, continuação da nossa aula passada. Aqui alguns exemplos de ácidos fracos e bases fracas. Conceitualmente, um ácido fraco é aquele que em solução aquosa libera pouco H+, e base é aquele que libera pouca hidroxila. Nos exemplos aqui estão ácidos orgânicos, praticamente todos os ácidos orgânicos são fracos, todas as bases orgânicas são fracas. Mas temos também exemplos de ácidos inorgânicos, por exemplo, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, dentre outros, fluorídrico, são ácidos fracos. Algumas bases inorgânicas dos metais alcalinos terrosos também são bases fracas, amônia também são bases fracas. Aqui nós temos a constante ácida, por exemplo, do ácido acético, 1,75 vezes 10 a menos 5, né? E das bases aqui, no caso aqui nós temos a etilamina, 4,4 vezes 10 a menos 4, e nós temos aqui o trietilamônio, né? O ácido trietilamônio, cloreto trietilamônio, 2,26 vezes 10 a menos 11. Bom, uma implicação que nós temos quando se fala de ácidos fracos, duas coisas. Primeiro, a constante, que é a multiplicatória da concentração dos produtos dividida pela concentração do reagente, que não precisa de multiplicatória, porque é apenas um reagente. E quanto menor a constante, mais fraco o ácido. E o cálculo da concentração hidrogeniônica e, consequentemente, o pH não é o mesmo procedimento para ácidos fortes. Os ácidos fortes bastava se fazer o menos log da concentração. No caso, a concentração do ácido fraco, 0,35, por exemplo, de ácido acético, não vai gerar a mesma concentração de hidrogênio, de H+, porque o ácido é fraco, a maior parte vai ficar como molécula de ácido acético e não como H+ iônico. Então, nós precisamos esquematizar aqui qual que é a concentração de H+. Considerando que inicialmente nós colocamos uma quantidade C, a concentração de 0,35 de ácido acético, sem ter nenhum coadjuvante, nada de H+ e nada de acetato, pois no equilíbrio parte dessa concentração vai se ionizar. Então, sobrará C menos X aqui. E, consequentemente, a quantidade que se ioniza para cada mol gera 1 de H+ e 1 de acetato. A estequiometria é 1 para 1 aqui. Então, nós vamos ter X e X. Substituindo esses valores, né, na constante de equilíbrio e depois os valores das incógnitas, nós chegamos a essa expressão. Se fizermos um rearranjo dessa expressão, nós vamos chegar nessa equação aqui. X² kx menos kc, uma equação de segundo grau, que daria uma resolução exata dessa equação. Na maioria das vezes, nós podemos fazer a aproximação, considerar que a ionização é muito pequena, então o valor de X é muito pequeno, quando comparado com a concentração, ou seja, muito menor nesse caso do que 0,35. Se for válida, e na maioria das vezes é válida, nós podemos simplificar a equação, onde k vai ser x² sobre c e a nossa incógnita x vai ser raiz quadrada de k vezes c. Bem, continuando então, como é que nós vamos fazer o cálculo dessa concentração hidrogeniônica de H+. Pode ser feita pela equação completa, que está aqui, ou pela aproximação. Eu vou agora abrir o Excel e vou fazer esse cálculo dos dois jeitos. Só para lembrar que, para saber se eu posso ou não fazer a aproximação, a concentração do ácido tem que ser dividida pela constante ácido mínimo 1000 vezes, né, da ordem de 10 à terceira, pelo menos, para que a aproximação seja totalmente válida. É isso que nós vamos verificar em cada cálculo que nós tivermos. Bem, aqui no Excel eu coloquei os dados aqui do concentração do ácido acético 0,35, K do ácido acético. O objetivo é calcular H+ e pH. Eu vou calcular das duas maneiras. Primeiro, do jeito aproximado, e até lembrando que dessa vez vale, né? Vou fazer as contas aqui, ó. A concentração dividida pelo K, vamos ver quanto que dá, é igual, né? Então vamos ver a concentração dividida pelo K, né? Deu 2 vezes 10 à quarta, ela é maior do que 2 vezes 10 à terceira, então eu posso fazer por aproximação. Mas vou fazer também com a equação completa. Primeiro por aproximação, como que eu calculo
a quantidade de H+. O x aqui, né, é igual a raiz quadrada de K vezes 6. Então, é igual, né, vou pôr aqui, igual raiz do Ka vezes a concentração. Está aqui. Essa é a nossa concentração hidrogeniônica, 0,0247. Calculado o H+, o pH é sempre menos log, né? Menos log da concentração de H+. Aqui está, pH 2,6. Né? Depois eu não estou ajustando agora os algarismos significativos, apenas para aprender a fazer a conta. Bem, a outra maneira de fazer essa conta é através da equação de segundo grau. É A, B e C. Então, para facilitar, eu vou escrever assim, olha, A, B e C. Então, é AX², BX mais C igual a 0. O A é 1, que multiplica o x². Então, vou colocar o 1 aqui. O B é K vezes X. Então, eu vou fazer assim, olha, igual a K, desculpa, é só K, né? Só K. E o C, que é Ka vezes a concentração. Só que é menos, né? Menos Ka vezes a concentração, que está aqui, concentração. Então, aí nós temos os três dados aí para o nosso cálculo. O que eu preciso além disso, né? Eu preciso calcular o delta, né? O delta, então vou por aqui, delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. É igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que está aqui. Aí nós temos o nosso delta, né? B2, só que eu vou pôr uns parênteses aqui, né? B ao quadrado, eu vou pôr entre parênteses. B2 menos 4AC. E vou escrever aqui raiz de delta só para ir passo a passo, tá? Raiz de delta. Então vai ser igual raiz e por fim, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Por fim, eu vou ter aqui que o meu x, que no caso o valor de H+, é igual a menos B mais raiz de delta sobre 2A. Raiz dividido por 2 vezes A, que é 1, né? Nem precisava, mas vou fazer direitinho, que é 2 vezes A. Bem, o valor deu 0,0245, está vendo? Praticamente a mesma coisa, né? E agora eu vou fazer aqui o pH, né? Isso aqui é igual a H+, então H+ é igual a esse valor, e o pH é igual menos log dessa concentração aqui. Veja que tanto com a equação simplificada quanto com a equação completa, nós tivemos o mesmo valor aí para o pH dessa solução. Agora nós temos uns cálculos de alguns pHs aqui para comprovar essas aproximações. Então vamos calcular o pH de soluções de alguns ácidos fracos, o primeiro deles sendo o ortohidroxibenzoico, na concentração de 0,5, todos eles vão ser concentração de 0,05. E Ka de 1,7 vezes 10, 1,07 vezes 10 a menos 3, são da ordem de 10 a menos 3. Primeira coisa, para saber se a aproximação, quando a gente usa só raiz, né, ela é válida ou não. Então, a gente precisa ver se a concentração, né, se a concentração do ácido sobre K é maior do que 10 a menos 3. Vamos fazer esse cálculo aqui. C sobre K, né, para saber quanto que dá. Então, vamos lá. É igual a 0,05 dividido por 10 a menos 3, deu na ordem de 10 a primeira. Então, veja só, é para dar de 10 a terceira. Então, a aproximação aqui não deve ser muito satisfatória. Então, vou calcular dos dois jeitos. Primeiro, cálculo de H+,
pela equação simples, que vai ser raiz de Ka vezes C. Então, aqui vai ser raiz do Ka vezes C, da maneira simples, né? Para a gente ver se realmente faz diferença. E o pH, portanto, da maneira mais rápida, é igual ao menos log da concentração. Então, aí nós temos um pH de 2,13. Agora eu vou com a equação completa. Com a equação completa, eu vou precisar dos parâmetros, né? Ax², que seria ax², bx menos c, né? Isso aqui vai ser igual a zero, né? A equação desse jeito, só para completar aqui. Né? É essa a nossa equação. Bem, então, para isso eu vou precisar dos parâmetros A, B e C. O A é igual a 1, né? O B é igual, vamos lá, o B é igual a K. Então aqui eu vou pôr um igual, a constante ácida está aqui, K. Né? E o C é igual a menos K vezes C. Então vai ser menos K vezes o C. Ok? Tá aí. Aí eu tenho que calcular o delta. O delta é igual a B2 menos 4AC. Então, vou fazer assim, ó, B elevado ao quadrado. O B está aqui, olha. B elevado ao quadrado menos 4. Deixa eu pôr parênteses, fica melhor. Vezes o A, que está aqui, e vezes C. Né? Está aqui o C. Esse é o meu delta. Aí eu vou escrever aqui a raiz de delta. A raiz de delta é igual a raiz, né, de delta. E por fim, o meu H+, que é o x. Né? Então, vamos pôr o H+ aqui. O H+ vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vamos lá. Abre menos B. B está aqui. Mais a raiz de delta dividido por 2 vezes A. O meu A é 1, então é só dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Né? Aí está a concentração. E o pH agora vai ser igual a menos log dessa concentração aqui, certo? Deu 2,16. Veja, então, quando nós temos aqui da ordem de 100, de 10, né? 10 é primeiro, meu pH de 2,13, calculado de uma maneira, da maneira simples, simplificada, e da maneira exata, 2,16. Existe uma diferença na concentração 007 e 006. Agora, no próximo exercício, nós temos aqui um ácido, né, da ordem de 10 a menos 5, que é o ácido benzóico. Então eu vou fazer o mesmo cálculo, só que não vou repetir tudo de novo, não. Eu vou copiar, né, debaixo do K aqui, olha. Vou copiar essa fórmula, desculpe, né, aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, ele faz o mesmo cálculo. Todo mundo já sabe que o Excel tem essa praticidade, né? Aí a gente tem isso aqui. Então, com esses cálculos, o que vai acontecer, né? Bom, primeiro, aqui já é da ordem de 10 a menos 2. A gente sabe, nós já vimos lá que o ideal é que seja da ordem, né, de 10 a menos 3. Deixa eu ver aqui. Se for maior que 10 a menos 3. Ainda não é maior que 10 a menos 3. Vamos ver o erro. Olha. Concentração hidrogênio iônica pelo simplificado 0,0177. Aqui 0,0174. Na terceira casa aqui. Está da ordem de 1%, mais ou menos, né? Pouco menos de 1%. E o pH 2,75, aqui também na terceira casa, 9 e aqui 1. Certo? Então, aumentou, melhorou um pouquinho a exatidão, lembrando que esse é o pH exato, esse é o aproximado. E o último exemplo que nós temos aqui já é da ordem de 10 a menos 10. Esperamos, né, que esse não dê erro significativo. Vamos ver, então, copiando aqui, né, esse cálculo. E colocando agora, né, no último ácido, veja só, né, nós teremos agora
que o pH calculado, né? Bom, primeiro, né, o C vezes CA, 10 a oitava, né? E nós vimos que o ideal, né, aqui, ó, o recomendado é que seja no mínimo 10 a terceira. É bem acima de 10 a terceira, né? Nós temos 10 a oitava. Opa, está querendo subir aqui, tá difícil aqui. Olha lá, ó, ele sai do lugar, interessante. Meu mouse não está trabalhando legal hoje. Aqui vai, pegou outro. Está com um probleminha, mas aqui, ó, 10 a terceira é o ideal. E nós tivemos aqui, né, um 10 a oitava, bem maior. Então é para ter um erro realmente desprezível. Vamos ver. 2,81957. 2,81949 já dá 5 aqui praticamente. pH 5,54. 98, 5,5498. Então, praticamente o mesmo valor usando a equação simplificada ou usando a equação exata, que é a equação de segundo grau. Era isso por hoje e até a próxima aula. Nós vamos falar de ácidos polipróticos, provavelmente. Ok, pessoal? Vamos lá. Por enquanto é só.